Naquela época, eu trabalhava como representante comercial e viajava bastante pela região, visitando lojas e fazendo pedidos. Era um trabalho que me obrigava a conhecer muitas estradas pequenas e caminhos alternativos, porque às vezes os clientes ficavam em lugares bem afastados das rodovias principais. Eu gostava dessa parte do trabalho, de conhecer lugares novos e conversar com pessoas diferentes. Numa dessas viagens, eu estava indo visitar uma loja numa cidadezinha que ficava do outro lado de uma serra. O caminho normal passava por uma estrada que dava uma volta muito grande, contornando toda a serra. Mas um colega de profissão tinha me falado de um atalho que cortava direto pela serra, economizando mais de 1 hora de viagem. Ele me explicou que o atalho passava por uma ponte velha que atravessava um córrego seco. A ponte é de madeira meio antiga, mas está firme, ele falou. Só tem que ir devagar porque as tábuas fazem barulho, mas aguenta o peso do carro tranquilo. Como eu estava com a agenda apertada e queria economizar tempo, resolvi tentar esse caminho que ele tinha me indicado. A estrada do atalho começou boa, asfalto novo passando por algumas fazendas grandes, mas depois de uns 30 minutos subindo a serra, o asfalto acabou e virou estrada de terra. Era uma estrada estreita, mas bem conservada. Passava por dentro de uma mata fechada, que deixava tudo mais escuro, mesmo sendo meio do dia. Depois de mais 20 minutos na estrada de terra, cheguei na tal ponte que meu colega tinha falado. Era uma ponte bem antiga mesmo, feita com tábuas de madeira grossa e umas vigas grandes embaixo. Dava para ver que era antiga, mas parecia estar bem conservada. O córrego por baixo estava completamente seco, só tinha pedras e uns galhos secos espalhados no leito. Parei o carro antes de entrar na ponte para dar uma olhada melhor. As tábuas estavam meio ressecadas pelo sol, mas pareciam firmes. Não tinha nenhuma placa de peso máximo, então achei que não teria problema. Coloquei o carro em primeira marcha e comecei a atravessar bem devagar, como meu colega tinha recomendado. As tábuas faziam mesmo um barulho alto quando o carro passava por cima, aquele som oco de madeira velha sendo pisada. Mas a ponte estava aguentando o peso sem problema. Eu estava quase no meio da travessia quando comecei a ouvir um barulho diferente. Eram como se fossem garras arranhando madeira vindo debaixo do carro. No começo, pensei que talvez fosse algum galho seco que tinha ficado preso no carro e estava arrastando nas tábuas da ponte. Mas o barulho foi ficando mais forte e mais constante. Era claramente o som de várias garras arranhando a parte de baixo do carro, como se algum animal estivesse pendurado lá embaixo, tentando subir. Acelerei um pouco para terminar logo a travessia, mas o barulho das garras ficou mais intenso, e então comecei a ouvir uma respiração pesada e ofegante, como se fosse de um animal grande que estava fazendo muito esforço. A respiração estava vindo de baixo do carro, bem alto. Dava para ouvir perfeitamente mesmo com o barulho do motor. Quando terminei de atravessar a ponte, parei o carro imediatamente e desci para ver o que estava acontecendo. Olhei para o chão ao redor do carro e vi várias pegadas estranhas na terra. Eram pegadas de 3 dedos, bem grandes, como se fossem de uma ave gigante, mas muito mais fundas do que qualquer ave conseguiria fazer. As pegadas iam do meio da ponte até embaixo do meu carro. Me abaixei para olhar por baixo do carro e senti uma respiração quente batendo no meu rosto. Tinha alguma coisa ali embaixo, respirando forte e fazendo um som baixo, como se fosse um ronco abafado. Não consegui ver direito o que era por causa da sombra, mas dava para perceber que era grande e estava se mexendo devagar. Entrei em pânico e voltei para o carro correndo. Liguei o motor e acelerei o máximo que podia na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira atrás de mim. Não parei de acelerar até chegar na estrada asfaltada, e só diminuí a velocidade quando vi outros carros passando na estrada principal. Quando cheguei na cidade onde era minha visita, parei num posto para verificar se tinha algum dano no carro. Não encontrei nada na parte de baixo,
mas fiquei perturbado demais para conseguir trabalhar direito. Fiz a visita rapidamente e voltei para casa pela estrada normal, mesmo sendo muito mais longa. No dia seguinte, resolvi voltar na ponte para tentar entender o que tinha acontecido. Peguei a mesma estrada de terra, passei pela mata fechada, mas quando cheguei no lugar onde deveria estar a ponte, não tinha nada lá. Só o córrego seco e as duas margens separadas por uns 15 metros de distância. Não tinha ponte, não tinha resto de madeira, não tinha nada que indicasse que já tinha existido uma ponte naquele lugar. Perguntei para várias pessoas da região se conheciam uma ponte de madeira naquela estrada, mas ninguém sabia de nada. Disseram que nunca tinha existido ponte nenhuma naquele córrego. Quando voltei em casa e olhei a parte de baixo do meu carro, estava tudo sujo de sangue seco. Um sangue escuro, já ressecado, espalhado por toda a parte inferior do carro. Mandei lavar numa oficina, mas os caras não conseguiram tirar completamente as manchas. Até hoje tem umas marcas escuras no chassi que ninguém consegue explicar. Era uma tarde de domingo e eu estava voltando de uma visita que tinha feito na casa de uns parentes que moravam numa cidadezinha do interior. Tinha sido um almoço de família bem gostoso, daqueles que se estendem pela tarde toda, com todo mundo conversando e colocando o papo em dia. Quando me dei conta, já era quase 6 horas da tarde e eu precisava voltar para casa porque tinha que trabalhar cedo na segunda-feira. O caminho que eu sempre fazia para voltar passava pela estrada principal, mas naquele horário de domingo à tarde sempre tinha muito trânsito. Pessoal voltando de chácara, de sítio, todo mundo querendo chegar em casa antes de escurecer. Então resolvi pegar uma estradinha rural que conhecia de vista, que passava por entre várias chácaras pequenas e chegava direto no meu bairro. A estrada era tranquila, bem cuidada, passava por propriedades bonitas, com casas de campo e jardins bem arrumados. Nada muito isolado. Sempre dava para ver alguma casa ou alguma plantação do lado da pista. Era o tipo de caminho que dava prazer de dirigir, bem diferente das estradas movimentadas da cidade. Eu estava dirigindo há uns 20 minutos, ouvindo música no rádio e aproveitando a paisagem rural, quando do nada começou a formar uma névoa muito densa. Foi uma coisa bem rápida. Em questão de minutos, a visibilidade ficou quase zero. Era estranho porque o dia estava claro, sem nenhuma nuvem no céu, e não tinha nada que justificasse aquela cerração toda. A névoa foi ficando cada vez mais espessa, até que eu mal conseguia ver a frente do meu próprio carro. Tive que diminuir a velocidade drasticamente e ligar o farol baixo para tentar enxergar alguma coisa. Era como dirigir dentro de uma nuvem, tudo branco e confuso ao redor. Nem dava para ver as cercas das propriedades que ficavam dos lados da estrada. Foi quando estava dirigindo bem devagar, tentando seguir a linha amarela do meio da pista, que os faróis iluminaram uma figura parada no meio da estrada. Era uma mulher, descalça, usando um vestido bem simples. Ela estava completamente imóvel, como se fosse uma estátua. A névoa estava tão densa que eu só conseguia ver o contorno dela. Não dava para distinguir o rosto ou outros detalhes. Parei o carro a uns 10 metros de distância da mulher e buzinei baixinho, tentando chamar a atenção dela. Pensei que talvez ela não tivesse me visto por causa da cerração, mas ela não se mexeu nada. Continuou ali parada na mesma posição. Abri a janela e gritei, perguntando se ela estava bem, se precisava de ajuda. Ela não respondeu, mas levantou o braço direito e apontou para trás de mim. Achei muito estranho ela estar apontando para trás do meu carro. Então olhei pelo retrovisor para ver o que tinha lá. E levei o maior susto da minha vida. Sentada no banco traseiro do meu carro, tinha uma coisa que não dava para identificar direito. Parecia uma pessoa, mas não tinha olhos. Onde deveriam estar os olhos, eram só 2 covas fundas e escuras.
A coisa estava completamente imóvel, sentada bem ereta, com as mãos no colo. Entrei em pânico total e abri a porta do carro para sair correndo, mas não lembro de mais nada depois disso. A próxima coisa que me lembro é de estar acordando dentro do meu carro, que estava parado no acostamento da estrada. A névoa tinha sumido completamente. O sol estava brilhando normal e dava para ver toda a paisagem rural ao redor. O carro estava desligado e a porta traseira direita estava aberta. Olhei para o banco de trás, mas não tinha ninguém lá. O estofado estava normal, sem marca de que alguém tivesse sentado. Tentei lembrar o que tinha acontecido, mas só conseguia me lembrar da mulher descalça, apontando para trás de mim, e daquela coisa sem olhos no banco traseiro. Liguei o carro e ele funcionou normalmente. Olhei para o relógio e vi que tinham se passado quase 2 horas desde a última vez que eu tinha verificado as horas. Não fazia sentido nenhum. Parecia que eu tinha apagado por um tempo muito longo. Dirigi de volta para casa, ainda meio zonzo, tentando entender o que tinha acontecido. Quando cheguei em casa, contei a história para minha esposa, mas ela achou que eu tinha cochilado dirigindo e sonhado com tudo aquilo. Disse que era perigoso dirigir quando estava cansado e que eu devia ter parado para descansar. Eu mesmo comecei a achar que podia ter sido isso, até que fui conferir o carro no dia seguinte. A porta traseira direita, que eu lembrava de ter encontrado aberta quando acordei, não fechava direito. Parecia que alguém tinha forçado ela por dentro, como se tivesse tentado abrir com muita força. E no carpete do banco traseiro tinha uma marca estranha, como se fosse uma pegada, mas não era de sapato nem de pé descalço. Era uma marca redonda, lisa, que não parecia de nada que eu conhecesse. Mandei trocar todo o carpete interno do carro, mas ainda assim fico com um frio na barriga toda vez que vejo névoa na estrada. Teve uma noite que eu estava voltando de um churrasco na casa de um amigo que morava numa chácara bem afastada da cidade. A festa foi boa, mas acabou tarde, e quando saí de lá já passava das 11 horas. O problema é que o caminho normal para voltar para casa passava pela cidade toda, e naquele horário tinha muito movimento de fim de semana, pessoal saindo de bar, trânsito complicado. Aí lembrei que tinha uma estrada de cascalho que cortava por trás de umas chácaras e chegava direto no meu bairro. Eu já tinha passado por lá algumas vezes durante o dia, mas nunca à noite. Era um caminho bem mais curto, economizava uns 40 minutos de volta para casa. Como eu estava cansado e só queria chegar logo, resolvi arriscar e pegar essa estrada alternativa. A estrada era bem estreita, só dava para passar um carro por vez e não tinha iluminação nenhuma. Só os faróis do meu carro cortando a escuridão total. Dos dois lados tinha muito mato fechado, daqueles que você não consegue ver nada além da primeira fileira de árvores. O cascalho fazia barulho debaixo dos pneus, aquele som característico de pedra britada sendo pisoteada. Eu estava dirigindo há uns 15 minutos, bem devagar por causa dos buracos e da falta de iluminação, quando vi alguma coisa parada no acostamento direito da estrada. No primeiro momento pensei que fosse um cachorro grande ou talvez uma vaca que tinha fugido de alguma propriedade próxima. Diminuí ainda mais a velocidade para não assustar o animal. Mas quando a luz do farol iluminou a criatura direito, vi que não era nenhum animal que eu conhecia. Tinha 4 patas como um cachorro, mas era muito maior, do tamanho de um bezerro pequeno. O pelo era escuro, quase preto e muito espesso. Mas o mais estranho eram os olhos. Quando a luz do farol bateu neles, eles não brilharam como normalmente acontece com olhos de animal. Era o contrário. Parecia que eles absorviam a luz completamente. A criatura ficou me encarando por alguns segundos, completamente imóvel. Não fazia nenhum movimento, nem de ameaça, nem de medo.
Só ficava ali parada, olhando fixamente para o meu carro, com aqueles olhos escuros que pareciam buracos negros. Eu fiquei com medo de buzinar ou fazer algum movimento brusco, então resolvi passar bem devagar do lado dela. Quando estava passando do lado da criatura, o carro inteiro estremeceu. Não foi como passar por um buraco ou uma lombada. Foi como se alguma coisa tivesse batido no carro com muita força, balançando ele inteiro de um lado para o outro. Olhei pelo retrovisor para ver se a criatura tinha pulado no carro ou alguma coisa assim, mas ela continuava parada no mesmo lugar, me observando até eu sumir na curva seguinte. O resto do trajeto foi tranquilo, sem mais nenhuma situação estranha. Cheguei em casa uns 20 minutos depois, estacionei o carro na garagem e fui direto dormir. Estava cansado demais para ficar pensando no que tinha acontecido. Pensei que talvez tivesse sido só um animal silvestre qualquer, desses que às vezes aparecem perto das chácaras. Mas no dia seguinte, quando fui lavar o carro, descobri umas coisas que me deixaram muito perturbado. No capô do carro, tinha várias marcas que pareciam de garra. Eram riscos profundos no metal, como se algum animal com garras muito afiadas tivesse arranhado o carro com força. As marcas eram grandes, maiores que pata de cachorro, e estavam dispostas de um jeito que não parecia acidental. Abri o capô para ver se tinha algum dano no motor, e foi aí que encontrei a coisa mais estranha. Espalhados por cima do motor, presos nas mangueiras e no radiador, tinha vários tufos de pelo preto. Era o mesmo tipo de pelo espesso e escuro que eu tinha visto na criatura da estrada. Mas como é que aquele pelo tinha parado ali dentro do motor? A única explicação seria se o animal tivesse ficado por cima do capô durante parte da viagem. Mas isso era impossível, porque eu teria visto ou sentido. Tirei todos os tufos de pelo e guardei alguns numa sacola plástica, pensando em levar para alguém analisar, para ver que tipo de animal era. Mas depois de alguns dias, o pelo começou a cheirar muito mal, como se estivesse apodrecendo. Tive que jogar tudo fora e ainda demorou semanas para sair o cheiro ruim da garagem. As marcas de garra no capô ficaram lá até hoje. Já levei o carro em várias oficinas, mas nenhum mecânico soube explicar como aquelas marcas foram feitas. Disseram que parecia que um animal muito forte tinha arranhado o metal, mas não conseguiam imaginar como isso tinha acontecido com o carro em movimento. Desde aquela noite, eu nunca mais peguei estrada sem iluminação, e sempre que vejo algum animal na estrada, paro o carro e espero ele sair de perto antes de continuar. Eu estava fazendo uma viagem de trabalho para uma cidade que ficava umas 4 horas de distância da minha casa. Era uma reunião importante com um cliente grande, então não podia chegar atrasado de jeito nenhum. Saí bem cedo de manhã, mas no meio do caminho peguei um trânsito terrível por causa de um acidente na pista. Fiquei parado ali por mais de 1 hora, vendo o tempo passar e pensando que ia chegar super atrasado na reunião. Quando o trânsito finalmente liberou, resolvi ligar o GPS para ver se tinha alguma rota alternativa que fosse mais rápida. O aplicativo sugeriu um desvio que economizaria uns 20 minutos, passando por trás de um morro que ficava do lado direito da rodovia principal. Eu conhecia aquela região de vista, mas nunca tinha passado por aquela estrada específica. Antes de entrar no desvio, parei num posto para abastecer e acabei conversando com o frentista sobre a estrada. Quando mencionei que ia pegar o caminho por trás do morro, o cara fez uma cara estranha e balançou a cabeça. "Eu evitaria esse caminho se fosse você", ele falou. "O pessoal daqui nunca pega aquela estrada, principalmente sozinho. Tem umas histórias meio esquisitas sobre aquele lugar." Perguntei que tipo de história, mas ele só disse que era melhor eu ir pela estrada normal mesmo, que a diferença de tempo não compensava o risco. Como eu estava realmente atrasado e com pressa, acabei ignorando o conselho do frentista.
Agradeci a informação e segui as indicações do GPS. A estrada do desvio começou normal, asfaltada e bem sinalizada. Passava por algumas chácaras e sítios pequenos, nada muito diferente do que eu estava acostumado a ver na região. Mas depois de uns 15 minutos, a estrada começou a subir o morro e foi ficando mais isolada. A parte mais íngreme da subida tinha uma curva bem fechada, quase 90 graus, que o GPS chamava de curva seca. Era um nome estranho, mas entendi o motivo quando cheguei lá. Era uma curva muito apertada, cercada de pedras grandes dos dois lados, e não tinha nenhuma vegetação por perto. Tudo bem seco e empoeirado, mesmo sendo época de chuva. Foi exatamente quando estava fazendo essa curva fechada que ouvi o primeiro assobio. Era um assobio bem agudo, como se alguém estivesse assobiando uma música, mas não conseguia identificar que música era. O som parecia estar vindo do lado direito do carro, bem próximo da janela do passageiro. Olhei para fora, mas não tinha ninguém. Só as pedras secas e o mato ralo. Continuei dirigindo, pensando que talvez fosse vento passando por alguma fresta das pedras, quando ouvi o segundo assobio. Esse estava mais próximo ainda, como se a pessoa estivesse com o rosto colado no vidro da janela. O som era tão nítido que eu podia ouvir perfeitamente o formato da boca da pessoa assobiando. Mas quando olhei de novo, continuava não tendo ninguém ali. Aí veio o terceiro assobio, e esse foi diferente. Não parecia mais que estava vindo de fora do carro. Parecia que estava vindo de dentro da minha própria cabeça. Logo depois desse assobio, senti um gosto estranho na boca, meio metálico. Passei a mão no nariz e vi que estava sangrando. Não era só algumas gotas, estava saindo bastante sangue, escorrendo pela camisa. Parei o carro no acostamento para estancar o sangramento com um lenço que tinha no porta-luvas. Foi aí que senti o banco do motorista começar a tremer. Não era vibração do motor, nem nada assim. Era como se alguém estivesse sentado no banco de trás, batendo o pé no chão, daquele jeito nervoso que a gente faz quando está impaciente. O banco inteiro balançava no ritmo das batidas. Olhei pelo retrovisor para ver quem estava no banco de trás, mas não consegui ver ninguém. O que eu vi foi muito pior. Minha própria boca, refletida no espelho, estava se mexendo como se estivesse assobiando. Eu podia ver meus lábios formando o formato do assobio, mas minha boca estava fechada. Era como se tivesse duas bocas, uma fechada que eu controlava e outra que se mexia sozinha, assobiando aquela melodia estranha. Entrei em desespero total e acelerei o carro, querendo sair daquele lugar o mais rápido possível. O sangramento do nariz parou, mas eu continuava vendo minha boca assobiando no retrovisor, mesmo com ela bem fechada. Era a sensação mais perturbadora que eu já tive na vida, como se meu próprio corpo estivesse fazendo coisas sem eu mandar. Só quando saí completamente daquela estrada e voltei para a rodovia principal é que tudo parou. O banco parou de tremer, o sangramento não voltou e minha boca no espelho voltou ao normal. Mas demorei semanas para conseguir dormir direito, porque toda vez que fechava os olhos, ouvia aquele assobio na minha cabeça. E até hoje, quando escuto alguém assobiando na rua, sinto um frio na barriga e lembro daquele dia terrível. Cheguei atrasado na reunião mesmo, mas preferi inventar uma desculpa qualquer do que contar a verdade sobre o que tinha acontecido. Essa história aconteceu numa época que eu estava trabalhando com vendas externas, visitando clientes em várias cidades pequenas. Era um trabalho que eu gostava, porque podia viajar bastante e conhecer lugares diferentes, mas às vezes tinha que pegar umas estradas bem isoladas para chegar nos locais mais afastados. Nesse dia específico, eu tinha visitado um cliente numa cidadezinha bem pequena e estava voltando para casa já no finalzinho da tarde. O cara do posto onde eu parei para abastecer me falou que tinha um caminho mais curto, que passava por dentro de umas fazendas antigas.
Era só seguir uma estrada de terra que ficava entre duas cercas grandes. Ele disse que o caminho era meio abandonado, mas que cortava uns 30 quilômetros da viagem principal. Como eu queria chegar em casa antes de escurecer, resolvi tentar esse atalho que ele me indicou. A estrada começou tranquila, terra batida bem conservada, passando por pastagens com alguns bois espalhados. Mas depois de uns 15 minutos dirigindo, a paisagem foi mudando. As cercas foram ficando mais velhas e enferrujadas, e o pasto deu lugar a um mato mais fechado. A estrada também foi ficando mais estreita e com mais buracos. Dava para perceber que pouca gente passava por ali. Quando o sol começou a se pôr, criando aquela luz meio alaranjada do fim de tarde, eu vi um homem caminhando na beira da estrada. Ele estava usando um chapéu bem grande, daqueles chapéus de couro que o pessoal da roça usa, e carregava alguma coisa na mão. Quando cheguei mais perto, vi que era um lampião antigo, daqueles a querosene que o pessoal usava antes de ter energia elétrica. O estranho é que o lampião não estava aceso, mesmo já estando meio escuro. O homem acenou para mim como se quisesse que eu parasse. Diminuí a velocidade e abri a janela para perguntar se ele precisava de alguma coisa. Ele não falou nada, só apontou para o lampião e depois para frente, na direção que eu estava indo. Parecia que ele queria me guiar pelo caminho, como se soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Achei estranho, mas pensei que talvez ele conhecesse a estrada melhor que eu e quisesse me avisar sobre algum buraco ou alguma parte perigosa. Então comecei a dirigir devagar, seguindo o homem que caminhava na minha frente. Ele ia balançando o lampião apagado, como se estivesse tentando acender, mas a chama não pegava nunca. De vez em quando ele olhava para trás e acenava, como se estivesse me encorajando a continuar seguindo ele. A situação estava ficando meio estranha, mas eu não queria ser mal educado com o cara. Depois de uns 10 minutos seguindo o homem, ele parou bem no meio da estrada e se virou para mim. Foi aí que aconteceu a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Ele começou a caminhar em direção ao meu carro, mas em vez de contornar, ele simplesmente atravessou o capô. Passou pelo metal como se fosse fumaça ou vapor. Eu fiquei em choque total, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Entrei em pânico e coloquei o carro em marcha ré rapidamente. Queria sair dali o mais rápido possível, voltar para a estrada principal e esquecer aquela loucura toda. Mas aí começou o pior pesadelo da minha vida. A estrada parecia não ter fim. Eu dirigia em marcha ré por minutos que pareciam horas, mas continuava na mesma estrada de terra, entre as mesmas cercas velhas. Era como se o caminho tivesse se esticado infinitamente. Olhei para o odômetro do carro para ver quantos quilômetros eu já tinha andado de ré, mas os números estavam girando maluco, subindo e descendo sem parar. O ponteiro da velocidade também estava fazendo movimentos estranhos, mesmo eu mantendo a mesma velocidade. E o mais assustador, o relógio do painel começou a andar para trás. Eu via os minutos diminuindo em vez de aumentar. Continuei dirigindo em marcha ré por mais tempo, já desesperado, quando finalmente vi a entrada da estrada principal lá na frente. Acelerei o máximo que dava, com medo de que a estrada se fechasse de novo. Quando finalmente cheguei na rodovia asfaltada, parei o carro no primeiro posto que encontrei para me acalmar e tentar entender o que tinha acontecido. Foi aí que notei uma coisa que me arrepiou todo. O velocímetro do carro estava marcando 0 km por hora, mas o relógio digital estava mostrando 00 horas e 00 minutos, como se o tempo tivesse parado completamente ou voltado ao início. E tinha mais uma coisa. No para-brisa, do lado de dentro do carro, meu nome estava escrito com barro seco. Fernando estava ali, escrito com o dedo em letras grandes. Mas eu tinha certeza absoluta de que aquilo não estava lá quando entrei no carro. Limpei o para-brisa com muito cuidado, mas demorou dias para sair completamente aquele barro ressecado. Desde então, eu nunca mais pego atalho nenhum. Não importa quanto tempo eu vá economizar.
Naquela época, eu trabalhava fazendo entregas para várias cidades da região. Conhecia quase todas as estradas principais e também alguns caminhos alternativos que os motoristas mais experientes usavam para economizar tempo e combustível. Tinha uma rota específica que eu fazia toda semana, levando mercadoria para 3 cidades diferentes, e sempre procurava otimizar o trajeto para conseguir fazer tudo num dia só. Numa dessas viagens semanais, estava com a agenda bem apertada, porque tinha saído mais tarde de casa por causa de um problema com o caminhão. Nada sério, só uma mangueira que estava vazando água do radiador, mas perdi umas 2 horas na oficina esperando o mecânico arrumar. Quando finalmente consegui sair, já era meio-dia e eu tinha 3 entregas para fazer antes das 6 da tarde. Para recuperar o tempo perdido, resolvi usar um atalho que outros motoristas tinham me falado. Era uma estradinha que cortava por dentro de uma propriedade rural abandonada. O caminho economizava uns 40 minutos de viagem, o que faria toda a diferença para eu conseguir cumprir os horários das entregas. A estrada passava por uma área onde tinha uma fazenda antiga que foi abandonada há muitos anos. A cerca de arame farpado que delimitava a propriedade estava toda quebrada e caída, espalhada pela estrada. Quando cheguei nessa parte do atalho, tive que diminuir bastante a velocidade, porque tinha pedaços de arame espalhados no asfalto. Era perigoso para o pneu, então fui passando bem devagar, tentando desviar dos arames que estavam no meio da pista. A propriedade dos 2 lados da estrada estava completamente abandonada. Dava para ver os restos de uma casa antiga no meio do mato, com o telhado caído e as paredes cobertas de vegetação. Foi exatamente quando a roda traseira do caminhão passou por cima de um pedaço de arame que eu ouvi alguém me chamando pelo nome. A voz era bem baixa, quase sussurrando, mas estava clara como se a pessoa estivesse dentro da cabine comigo. Ricardo, Ricardo. Era uma voz de mulher bem suave, mas tinha alguma coisa estranha nela que me deu arrepio na hora. Olhei para os lados, conferi pelos retrovisores, mas não tinha ninguém por perto. Só mato, cerca quebrada e aquela casa abandonada no meio da vegetação. Logo depois de ouvir a voz, o motor do caminhão começou a falhar. Primeiro foram umas falhas pequenas, como se estivesse engasgando. Mas depois o motor foi perdendo força até desligar completamente. Tentei dar partida várias vezes, mas não funcionava. Nem o motor de arranque fazia barulho. Era como se a bateria tivesse descarregado do nada, mas isso não fazia sentido, porque o caminhão era novo e eu tinha acabado de sair da oficina onde tinham checado tudo. Resolvi descer para ver se conseguia identificar o problema. Talvez algum fio tivesse desconectado por causa da trepidação da estrada de terra. Quando saí da cabine, senti uns dedos gelados passando pela minha orelha direita, bem devagar, como se alguém estivesse fazendo carinho. E tinha alguém soprando no meu pescoço bem de leve, daquele jeito que dá arrepio e faz os pelos ficarem em pé. Virei rapidamente para ver quem estava atrás de mim, mas não tinha nada. Só o silêncio da estrada vazia e o vento balançando o mato dos 2 lados. Aí a voz voltou, mas agora parecia que estava vindo de debaixo da terra, bem aos meus pés. Ricardo, por que você não fica aqui comigo? A voz estava mais próxima agora, mais clara, e tinha um tom meio melancólico, como se fosse de alguém que estava muito sozinho há muito tempo. Senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento. Era medo mesmo, aquele tipo de medo primitivo que a gente sente quando sabe que alguma coisa não está certa. Entrei em pânico total e saí correndo pela estrada sem nem fechar a porta do caminhão. Corri até chegar na estrada principal, uns 3 quilômetros de distância. Quando chegou um carro passando, pedi ajuda para o motorista. Contei para ele que meu caminhão tinha quebrado e pedi para ele me levar até a cidade mais próxima para eu chamar um guincho. O cara ficou meio desconfiado da minha história, mas acabou me dando uma carona.
3 dias depois, a empresa de guincho me ligou dizendo que tinha encontrado meu caminhão. Quando fui buscar, o caminhão estava funcionando perfeitamente, como se nunca tivesse dado problema. Mas tinha uma coisa que me deixou muito perturbado. O banco do motorista estava virado para trás, de frente para o baú do caminhão. Os caras do guincho falaram que provavelmente tinha sido vandalismo. Gente que mexeu no caminhão enquanto ele estava abandonado. Mas eu sabia que aquilo não era vandalismo. Até hoje, toda vez que passo perto daquela cerca quebrada, acelero o máximo que posso para sair de perto rapidinho. Eu estava voltando de uma reunião de trabalho que tinha durado o dia inteiro numa cidade vizinha. Era uma sexta-feira e eu estava morto de cansado. Só queria chegar em casa, tomar um banho e descansar. O problema é que saí da reunião bem na hora do rush e o trânsito estava impossível. Filas quilométricas de carro parado, todo mundo querendo voltar para casa no final de semana. Parei num posto de gasolina para abastecer e acabei conversando com um caminhoneiro que estava no posto também. O cara conhecia bem a região e quando eu comentei sobre o trânsito terrível, ele me falou de um atalho que eu poderia usar. Tem uma estradinha de terra que corta caminho por dentro de umas fazendas antigas. Economiza uns 50 quilômetros de estrada. Mas aí ele fez uma cara meio séria e completou. Só que eu não recomendo não. Aquele caminho meio que só serve para quem não quer voltar igual. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Mas ele só balançou a cabeça e falou que era melhor eu ter paciência e ir pela estrada normal mesmo. Como eu estava realmente com pressa e morto de cansaço, acabei ignorando o conselho do caminhoneiro. Peguei as direções que ele tinha me dado e saí procurando a tal estradinha. Achei depois de uns 15 minutos rodando por estradas menores. Era uma estrada de terra batida, bem conservada, mas completamente isolada. Não tinha casa, não tinha cerca, não tinha placa, não tinha nada. Só mato dos dois lados, se estendendo até onde a vista alcançava. A estrada era reta na maior parte do trajeto, então consegui manter uma velocidade boa, mesmo sendo de terra. O silêncio era total. Só o barulho do motor do carro e o som dos pneus na terra batida. Depois de uns 25 minutos dirigindo, vejo um homem na beira da estrada acenando para mim. Ele estava vestido normal, calça jeans e camisa, mas alguma coisa nele me deu uma sensação estranha. Talvez fosse o fato de estar sozinho no meio do nada, sem nenhum carro ou moto por perto. Mesmo achando estranho, resolvi parar para ver se ele precisava de ajuda. Quando parei o carro, ele se aproximou da janela do passageiro sem falar nada. Só acenou com a mão para eu destrancar a porta. Abri a porta e ele entrou. Se acomodou no banco do passageiro, mas continuou sem falar absolutamente nada. Ficou ali sentado, olhando para frente, completamente imóvel. Tentei puxar conversa. Perguntei para onde ele estava indo, se o carro dele tinha quebrado, se ele morava na região. Mas o cara não respondia nada, nem virava a cabeça para me olhar. Só ficava ali paradão, com as mãos no colo, olhando para a estrada. A situação estava ficando bem desconfortável. Pensei em parar o carro e pedir para ele sair, mas ao mesmo tempo não queria ser mal educado. Talvez o cara fosse mudo ou tivesse algum problema que o impedia de falar. Depois de uns 10 minutos, dirigindo em silêncio total, resolvi acender a luz interna do carro para dar uma olhada melhor no passageiro. Queria ver se ele estava bem, se não estava passando mal ou alguma coisa assim. Quando a luz acendeu e eu olhei para o lado, levei o maior susto da minha vida. O homem não tinha rosto. Onde deveria ter olhos, nariz, boca, sobrancelha, era só pele lisa. Como se alguém tivesse apagado todas as feições do rosto dele com uma borracha. Eu gritei e freei o carro bruscamente, saí correndo sem nem desligar o motor. Corri pela estrada uns 100 metros antes de ter coragem de olhar para trás. O carro estava lá parado, com as duas portas dianteiras abertas, mas não dava para ver se tinha alguém dentro por causa da distância. Fiquei uns 15 minutos parado ali na estrada,
tremendo de medo, tentando decidir o que fazer. Não tinha escolha. Precisava do carro para voltar para casa. Voltei devagar, olhando sempre ao redor, com medo de ver o homem sem rosto em algum lugar. Quando cheguei perto do carro, não tinha ninguém dentro. Mas o banco do passageiro estava completamente deformado. Não era só amassado, parecia que tinha sido pressionado por dentro, como se alguma coisa muito pesada tivesse tentado atravessar o estofado do banco. E tinha um cheiro estranho no carro, como se fosse remédio misturado com terra molhada. Dirigi de volta para a estrada principal o mais rápido que consegui, sempre olhando pelo retrovisor. Até hoje eu tenho pesadelos com aquela pele lisa, onde deveria ter um rosto humano. E nunca mais ofereci carona para desconhecido, não importa o quanto a pessoa pareça precisar de ajuda. Eu estava indo visitar minha avó, que morava numa cidadezinha do interior. Era uma viagem que eu fazia regularmente, sempre pelo mesmo caminho. Mas nesse dia resolvi usar o GPS do celular para ver se achava uma rota mais rápida. O aplicativo sugeriu um caminho alternativo que economizaria quase 1 hora de viagem. Eu nunca tinha passado por aquelas estradas antes, mas como estava com pressa e o trânsito na rodovia principal sempre era complicado nos finais de semana, resolvi tentar. O caminho começou normal, por estradas asfaltadas que eu conhecia. Mas depois o GPS me direcionou para umas estradas secundárias, bem no meio de uma região rural que eu nunca tinha visto antes. A paisagem era bonita, muita vegetação nativa, algumas fazendas antigas espalhadas pelo caminho. Mas conforme eu ia seguindo as indicações do aplicativo, as estradas foram ficando mais estreitas e menos movimentadas. Depois de uns 40 minutos, dirigindo por essas estradas menores, cheguei numa encruzilhada, onde tinha uma cruz de madeira bem antiga caída no chão. A cruz era grande, devia ter uns 2 metros de altura quando estava em pé. Em volta dela tinha várias velas acesas, daquelas velas de 7 dias que o pessoal acende em promessa. O estranho é que estava ventando um pouco, mas as chamas das velas estavam firmes, sem tremer nada, como se tivesse alguma proteção invisível em volta delas. Achei meio esquisito, mas não dei muita importância na hora. Continuei seguindo o GPS e depois de mais uns 10 minutos dirigindo por uma estrada bem estreita, cercada de mato dos 2 lados, vejo alguma coisa atravessando a pista na minha frente. No primeiro momento pensei que fosse um cachorro grande ou talvez um porco selvagem que às vezes aparecem nessas regiões rurais. Diminuí a velocidade para não atropelar o animal, mas quando a coisa passou bem debaixo da luz do farol, eu vi que não era um bicho normal. A criatura tinha 4 patas como um animal, mas também tinha braços humanos, bem longos e magros. Ela estava se movendo de um jeito muito estranho, meio arrastando, meio caminhando, e puxava atrás dela um saco grande que fazia um barulho esquisito no asfalto, como se tivesse coisa pesada dentro. Quando a criatura percebeu a luz do meu carro, ela parou e olhou diretamente para mim. Eu juro que vi uns olhos que brilhavam igual olho de gente, não de animal. Mas o formato da cabeça era completamente errado, alongado demais, como se fosse deformado. Fiquei parado ali uns minutos, tentando entender o que tinha visto, quando o rádio do meu carro ligou sozinho. Eu tinha certeza de que estava desligado. Sempre deixo desligado quando estou dirigindo para me concentrar melhor. Mas do nada começou a tocar uma música estranha. Parecia um canto religioso, mas distorcido, como se fosse tocado de trás para frente. E então a música parou e começou a sair uma voz do rádio sussurrando meu nome. Carlos, 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 repetindo sem parar, sempre no mesmo tom baixo e arrastado. Eu desliguei o rádio rapidamente, mas a voz continuava saindo dos alto-falantes. Tentei mudar de estação, rodei o dial inteiro, mas todas as frequências tinham a mesma voz sussurrando meu nome.
Era impossível, não fazia sentido nenhum. Comecei a entrar em pânico e acelerei o carro para sair dali o mais rápido possível. Dirigia olhando sempre pelo retrovisor, com medo de ver a criatura me seguindo. Só parei quando cheguei na casa da minha avó, já era quase noite e eu estava com os nervos à flor da pele. Contei para ela o que tinha acontecido, mas ela só balançou a cabeça e falou que eu devia ter pegado alguma estrada que não era para eu ter pego. Quando fui olhar o carro no outro dia, todos os 4 pneus estavam furados. Mas não era furo normal de prego ou parafuso. Eram rasgos na borracha, como se fossem garras ou facas que tinham cortado os pneus. E tinha uma coisa que me deixou ainda mais assustado. No para-brisa, na parte de dentro do carro, tinha um furo redondo, do tamanho de uma moeda. Como se alguma coisa tivesse furado o vidro de dentro para fora, usando uma unha ou garra bem pontiaguda. Mas isso significaria que tinha alguma coisa dentro do carro comigo durante a viagem toda. E eu não tinha percebido. Desde esse dia, eu nunca mais confio completamente no GPS. E sempre que vejo uma cruz na estrada, seja em pé ou caída, eu diminuo a velocidade e passo com muito respeito. Essa história eu nem gosto muito de lembrar, mas preciso desabafar porque carrego isso sozinho há tempo demais. Eu estava saindo de uma festa de casamento que rolou numa chácara meio afastada da cidade. A festa foi boa, mas acabou tarde e quando saí de lá, umas 11h30 da noite, começou a chover forte. Daqueles temporais de verão que a chuva cai de balde e você mal consegue enxergar a estrada. O limpador do para-brisa do meu carro não estava funcionando muito bem. Então eu estava dirigindo bem devagar para não sair da pista. Como eu conhecia a região, resolvi pegar uma estrada secundária que passava por dentro de algumas fazendas. Era um caminho que economizava uns 20 minutos de viagem e geralmente era tranquilo de dirigir. Mas naquela noite, com a chuva torrencial, a estrada estava bem perigosa. Tinha muito buraco cheio d'água e eu não conseguia ver direito onde estava pisando no freio. A estrada não tinha iluminação nenhuma, só os faróis do meu carro cortando a escuridão molhada. Foi quando eu estava numa parte bem isolada, sem casa nem cerca por perto, que vejo um vulto na beira da estrada. Era um homem pedindo carona, todo encharcado pela chuva. O cara estava descalço e coberto de lama dos pés até quase o rosto. Parecia que tinha caído num barranco ou coisa assim. Minha primeira reação foi acelerar e passar direto, porque a situação estava muito estranha. Um homem sozinho naquela hora da noite, no meio do nada, todo sujo de barro. Mas aí me deu aquela consciência pesada. Pensei comigo, o cara deve estar precisando de ajuda urgente. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. Então parei o carro uns metros na frente e liguei o pisca-alerta. Abri a janela só um pouquinho e perguntei se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. Ele se aproximou do carro sem falar nada. Só acenou com a cabeça para eu destrancar a porta. Quando ele entrou no banco do passageiro, veio junto um cheiro horrível. Era como se fosse carne estragada misturada com terra molhada e esgoto. Um cheiro tão forte que eu tive que respirar pela boca para não passar mal. O homem ficou ali sentado, pingando água suja no banco do carro, mas não falava absolutamente nada. Eu perguntei para onde ele queria ir, se tinha acontecido algum acidente, se ele estava ferido. Mas o cara não respondia. Só ficava apontando para o mato do lado direito da estrada, fazendo gestos estranhos com a mão, como se quisesse que eu saísse da estrada e entrasse no meio da vegetação. Obviamente eu não ia fazer isso. Falei para ele que só podia levar até a cidade, que não conhecia estradas de terra naquela região. O cheiro dentro do carro estava ficando insuportável. Era tão forte que meus olhos começaram a lacrimejar e eu estava sentindo náusea. Comecei a pensar em parar o carro e pedir para ele sair, mas tinha medo da reação dele. O cara estava muito estranho, muito quieto, e eu não sabia do que ele era capaz.
Então resolvi acelerar um pouco mais para chegar logo na cidade e me livrar daquela situação. Foi aí que olhei de novo para o banco do passageiro e o cara tinha sumido, completamente, como se nunca tivesse estado ali. Mas o banco estava encharcado, gotejando água barrenta no carpete do carro, e tinha pegadas molhadas no assoalho, pegadas de pé descalço que iam do banco do passageiro até a parte de trás do carro. Eu parei o carro na hora, acendi a luz interna e olhei para o banco traseiro. Não tinha ninguém, mas os bancos estavam molhados também. Quando cheguei em casa, ainda meio em choque, fui conferir o porta-malas do carro. Estava todo molhado por dentro, com o mesmo barro fedorento que o homem tinha trazido. Como se alguém tivesse ficado ali dentro durante a viagem toda. Mas isso era impossível. Eu não tinha parado o carro em momento nenhum, nem tinha ouvido barulho de porta abrindo ou fechando. Troquei todo o carpete do carro na semana seguinte, mas mesmo assim demorou mais de um mês para sair completamente aquele cheiro terrível. E até hoje, quando chove forte à noite, eu evito pegar estradas isoladas. Naquela época, eu trabalhava como representante comercial e viajava bastante pela região, visitando lojas e fazendo pedidos. Era um trabalho que me obrigava a conhecer muitas estradas pequenas e caminhos alternativos, porque às vezes os clientes ficavam em lugares bem afastados das rodovias principais. Eu gostava dessa parte do trabalho, de conhecer lugares novos e conversar com pessoas diferentes. Numa dessas viagens, eu estava indo visitar uma loja numa cidadezinha que ficava do outro lado de uma serra. O caminho normal passava por uma estrada que dava uma volta muito grande, contornando toda a serra. Mas um colega de profissão tinha me falado de um atalho que cortava direto pela serra, economizando mais de uma hora de viagem. Ele me explicou que o atalho passava por uma ponte velha que atravessava um córrego seco. A ponte é de madeira meio antiga, mas está firme, ele falou. Só tem que ir devagar porque as tábuas fazem barulho, mas aguenta o peso do carro tranquilo. Como eu estava com a agenda apertada e queria economizar tempo, resolvi tentar esse caminho que ele tinha me indicado. A estrada do atalho começou boa, asfalto novo passando por algumas fazendas grandes, mas depois de uns 30 minutos subindo a serra, o asfalto acabou e virou estrada de terra. Era uma estrada estreita, mas bem conservada. Passava por dentro de uma mata fechada, que deixava tudo mais escuro, mesmo sendo meio do dia. Depois de mais 20 minutos na estrada de terra, cheguei na tal ponte que meu colega tinha falado. Era uma ponte bem antiga mesmo, feita com tábuas de madeira grossa e umas vigas grandes embaixo. Dava para ver que era antiga, mas parecia estar bem conservada. O córrego por baixo estava completamente seco, só tinha pedras e uns galhos secos espalhados no leito. Parei o carro antes de entrar na ponte para dar uma olhada melhor. As tábuas estavam meio ressecadas pelo sol, mas pareciam firmes. Não tinha nenhuma placa de peso máximo, então achei que não teria problema. Coloquei o carro em primeira marcha e comecei a atravessar bem devagar, como meu colega tinha recomendado. As tábuas faziam mesmo um barulho alto quando o carro passava por cima, aquele som oco de madeira velha sendo pisada. Mas a ponte estava aguentando o peso sem problema. Eu estava quase no meio da travessia quando comecei a ouvir um barulho diferente. Eram como se fossem garras arranhando madeira vindo debaixo do carro. No começo, pensei que talvez fosse algum galho seco que tinha ficado preso no carro e estava arrastando nas tábuas da ponte. Mas o barulho foi ficando mais forte e mais constante. Era claramente o som de várias garras arranhando a parte de baixo do carro, como se algum animal estivesse pendurado lá embaixo, tentando subir. Acelerei um pouco para terminar logo a travessia, mas o barulho das garras ficou mais intenso, e então comecei a ouvir uma respiração pesada e ofegante, como se fosse de um animal grande que estava fazendo muito esforço.
A respiração estava vindo de baixo do carro, bem alto. Dava para ouvir perfeitamente mesmo com o barulho do motor. Quando terminei de atravessar a ponte, parei o carro imediatamente e desci para ver o que estava acontecendo. Olhei para o chão ao redor do carro e vi várias pegadas estranhas na terra. Eram pegadas de 3 dedos, bem grandes, como se fossem de uma ave gigante, mas muito mais fundas do que qualquer ave conseguiria fazer. As pegadas iam do meio da ponte até embaixo do meu carro. Me abaixei para olhar por baixo do carro e senti uma respiração quente batendo no meu rosto. Tinha alguma coisa ali embaixo, respirando forte e fazendo um som baixo, como se fosse um ronco abafado. Não consegui ver direito o que era por causa da sombra, mas dava para perceber que era grande e estava se mexendo devagar. Entrei em pânico e voltei para o carro correndo. Liguei o motor e acelerei o máximo que podia na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira atrás de mim. Não parei de acelerar até chegar na estrada asfaltada, e só diminuí a velocidade quando vi outros carros passando na estrada principal. Quando cheguei na cidade onde era minha visita, parei num posto para verificar se tinha algum dano no carro. Não encontrei nada na parte de baixo, mas fiquei perturbado demais para conseguir trabalhar direito. Fiz a visita rapidamente e voltei para casa pela estrada normal, mesmo sendo muito mais longa. No dia seguinte, resolvi voltar na ponte para tentar entender o que tinha acontecido. Peguei a mesma estrada de terra, passei pela mata fechada, mas quando cheguei no lugar onde deveria estar a ponte, não tinha nada lá. Só o córrego seco e as 2 margens separadas por uns 15 metros de distância. Não tinha ponte, não tinha resto de madeira, não tinha nada que indicasse que já tinha existido uma ponte naquele lugar. Perguntei para várias pessoas da região se conheciam uma ponte de madeira naquela estrada, mas ninguém sabia de nada. Disseram que nunca tinha existido ponte nenhuma naquele córrego. Quando voltei em casa e olhei a parte de baixo do meu carro, estava tudo sujo de sangue seco. Um sangue escuro, já ressecado, espalhado por toda a parte inferior do carro. Mandei lavar numa oficina, mas os caras não conseguiram tirar completamente as manchas. Até hoje tem umas marcas escuras no chassi que ninguém consegue explicar. Eu estava fazendo uma viagem de trabalho para uma cidade bem no interior, dessas que ficam longe de tudo e só tem uma estrada para chegar lá. Era uma dessas viagens que você sabe que vai ser cansativa, muitas horas dirigindo por estradas ruins, mas fazia parte do meu trabalho na época. Eu vendia equipamentos agrícolas e tinha que visitar fazendas e cooperativas espalhadas por toda a região. Nesse dia específico, eu tinha saído bem cedo de casa porque a viagem era longa e eu queria chegar no cliente antes do meio-dia. Tinha uma reunião importante marcada e não podia me atrasar. O problema é que no meio do caminho peguei um trânsito terrível por causa de uma obra na rodovia principal. Eles estavam fazendo um viaduto novo e tinha fechado uma das pistas, criando aquelas filas enormes de caminhão e carro parado. Fiquei ali parado por mais de 1 hora, vendo o tempo passar e calculando que ia chegar super atrasado no compromisso. Foi quando parei num posto para abastecer e perguntei para o frentista se ele conhecia algum caminho alternativo. O cara me falou que tinha uma estradinha de terra batida que cortava uns 60 quilômetros da viagem principal. É meio isolada, ele disse, mas a estrada é boa, terra bem batida. Só que o pessoal evita passar por lá sozinho. Perguntei por que as pessoas evitavam aquela estrada, se era por causa de assalto ou se a estrada estava ruim. Ele balançou a cabeça e falou que não era nada disso. É que acontecem umas coisas estranhas por lá. O pessoal fala que tem bicho esquisito naquela região. Achei que era só superstição de cidade pequena, então agradeci a informação e peguei as direções que ele me deu. A estrada começou normal, terra batida, bem conservada, passando por algumas fazendas grandes com gado espalhado pelos pastos. Mas depois de uns 30 minutos dirigindo,
a paisagem foi mudando. As fazendas ficaram mais raras e deu lugar a uma mata mais fechada. A estrada continuava boa, mas foi ficando mais estreita e isolada. O que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Era um silêncio muito estranho, diferente do que eu estava acostumado em outras estradas rurais. Normalmente você ouve passarinho cantando, vento nas árvores, algum barulho de animal no mato, mas ali não tinha som nenhum. Só o barulho do motor do meu carro e dos pneus na terra batida. Estava dirigindo há uns 40 minutos quando resolvi diminuir um pouco a velocidade porque vi movimento no mato do lado direito da estrada. Pensei que fosse gado que tinha fugido de alguma propriedade próxima, mas quando olhei melhor, vi que era uma criatura bem estranha, agachada entre as árvores, me observando. A coisa era do tamanho de uma pessoa adulta, mas estava numa posição que não parecia humana. Estava agachada como um animal, apoiada nas 4 patas, mas tinha o corpo coberto de pelo escuro e espesso. Os olhos eram pequenos e brilhavam com uma raiva que dava para sentir mesmo à distância. Ela ficou me encarando por alguns segundos, completamente imóvel, como se estivesse estudando meu carro. Acelerei na hora e saí de perto o mais rápido que consegui. Olhei pelo retrovisor, mas a criatura tinha sumido no meio da vegetação. Fiquei pensando se não tinha sido só minha imaginação, se o cansaço da viagem não estava me fazendo ver coisas. Mas a imagem daqueles olhos pequenos e raivosos ficou gravada na minha cabeça. Continuei dirigindo, tentando esquecer o que tinha visto, quando a estrada começou a fazer uma curva longa para a esquerda. Era uma curva bem suave, daquelas que você consegue ver o final mesmo dirigindo. E foi aí que vi uma criança parada bem no meio da pista, me obrigando a parar o carro. Era um menino pequeno, aparentava uns 7 ou 8 anos, vestido com roupas simples que pareciam meio sujas. Ele estava parado ali, olhando para o meu carro, sem se mexer. Parei a uns 10 metros de distância e buzinei baixinho, achando que ele não tinha me visto. Mas o menino continuou parado no mesmo lugar. Desci do carro para ver o que estava acontecendo, se o garoto estava perdido ou se tinha acontecido alguma coisa com ele. Quando me aproximei, comecei a notar que tinha alguma coisa muito errada. As pernas do menino não eram normais. Em vez de pés humanos, ele tinha patas. Patas peludas, como de um animal, com garras no lugar dos dedos. Olhei para o rosto dele e vi que os olhos eram iguais aos da criatura que eu tinha visto no mato. Pequenos, brilhantes, cheios de uma raiva que não fazia sentido numa criança. E ele estava sorrindo, mas era um sorriso que não tinha nada de infantil. Era um sorriso que me deu um medo terrível. Voltei correndo para o carro e liguei o motor rapidamente. Quando olhei pela janela, o menino ainda estava lá, na mesma posição, com aquele sorriso estranho. Mas agora conseguia ver claramente que não era uma criança normal. Era alguma coisa que só parecia criança de longe. Acelerei o carro e passei do lado dele, sem parar para ver o que ia acontecer. Pelo retrovisor, vi que ele tinha se virado para acompanhar meu carro com o olhar, mas continuou parado no meio da estrada. Dirigi o mais rápido que consegui até chegar na rodovia principal, e só parei quando vi outros carros e movimento normal de estrada. Quando cheguei no meu destino, já estava atrasado mesmo, mas não consegui me concentrar direito na reunião. Ficava pensando naquelas 2 criaturas que tinha visto, tentando entender o que eram. Contei a história para o meu cliente, que conhecia bem a região, e ele balançou a cabeça como se soubesse do que eu estava falando. Tem muita lenda sobre aquela estrada, ele me disse. O pessoal antigo fala que tem coisa que não é deste mundo por lá. Por isso ninguém gosta de passar sozinho. Perguntei se ele acreditava nessas histórias, e ele só respondeu: depois do que você viu, você acredita? Na volta para casa, fiz questão de pegar a estrada principal, mesmo sabendo que ia demorar mais tempo. E até hoje, toda vez que preciso passar por alguma estrada isolada,
Lembro daqueles olhos pequenos e raivosos me observando do mato e daquele sorriso estranho no rosto de uma criança que não era criança. Essa história aconteceu numa época que eu fazia muito frete, transportando mercadoria entre várias cidades do interior. Era um trabalho pesado, muitas horas na estrada, mas que pagava bem quando você conseguia otimizar as rotas e fazer várias entregas no mesmo dia. Eu conhecia praticamente todas as estradas da região e sempre procurava os caminhos mais rápidos para economizar tempo e combustível. Nesse dia, eu estava voltando de uma entrega que tinha feito numa cidade bem pequena. Era uma carga de material de construção que demorou mais tempo para descarregar do que eu esperava. Quando terminei o serviço, já era final de tarde e eu queria chegar em casa antes de escurecer. O problema é que pela estrada normal, a viagem ia demorar mais de 2 horas. Então lembrei de um atalho que outros motoristas tinham comentado, mas que eu nunca tinha usado. Era uma estrada secundária que cortava por uma região rural e economizava quase 1 hora de viagem. Resolvi tentar, mesmo sabendo que não conhecia bem o caminho. A estrada começou tranquila, asfalto bom passando por fazendas e sítios pequenos. Depois de uns 20 minutos dirigindo, cheguei num trecho onde tinha 2 cruzeiros antigos, um de cada lado da pista. Eram aqueles cruzeiros de madeira bem trabalhados, que o pessoal religioso costuma colocar na beira das estradas. Pareciam bem velhos. A madeira estava meio ressecada pelo sol e tinha vários ex-votos pendurados. Passei no meio dos 2 cruzeiros sem dar muita importância, mas logo depois comecei a notar que alguma coisa estava estranha. O primeiro sinal foi o rádio. Ele simplesmente desligou sozinho, sem eu encostar em nada. Tentei ligar de novo, mas não funcionava. Nem fazia o barulho de quando você liga o rádio e ele procura as estações. Aí olhei para o relógio do painel e vi que ele tinha parado. Estava marcando exatamente a mesma hora de quando eu tinha passado pelos cruzeiros. Os ponteiros não se mexiam nada, como se o tempo tivesse congelado. Achei que fosse problema na bateria do caminhão, mas todos os outros equipamentos estavam funcionando normal. Foi aí que aconteceu a coisa mais assustadora. Alguma coisa correu na frente do caminhão, atravessando a estrada de um lado para o outro numa velocidade impossível. Era rápido demais para ser qualquer animal que eu conhecesse. Nem consegui ver direito o que era. Só vi uns olhos que brilhavam muito forte, como se fossem lanternas. A coisa passou tão rápido que eu nem tive tempo de frear, mas consegui ver perfeitamente os olhos. Eram 2 pontos de luz muito intensa, de uma cor meio amarelada, que deixaram tipo um rastro luminoso no ar quando a coisa passou correndo. Era como se fosse 2 faróis de carro, mas muito mais brilhantes e numa altura que não fazia sentido. Continuei dirigindo, já meio nervoso com tudo que estava acontecendo, quando percebi que estava sendo seguido. Não era outro carro, porque não ouvia barulho de motor nem via luz de farol pelo retrovisor. Mas tinha alguma coisa atrás de mim, acompanhando o caminhão na mesma velocidade. Às vezes, dava para ver uma sombra escura se movendo pelos retrovisores laterais. Acelerei o máximo que consegui, querendo sair logo daquela estrada estranha. O velocímetro marcava 80 km por hora, mas parecia que eu estava andando devagar. A paisagem não mudava, era sempre o mesmo tipo de vegetação, as mesmas cercas, como se eu estivesse dirigindo no mesmo lugar sem sair do lugar. Depois de muito tempo dirigindo nessa situação bizarra, finalmente vi a entrada da rodovia principal lá na frente. Quando saí da estrada secundária e entrei no asfalto movimentado, foi como se tudo voltasse ao normal de uma vez. O rádio ligou sozinho, tocando a mesma música que estava tocando quando desligou. O relógio do painel voltou a funcionar normalmente. Parei no primeiro posto que encontrei para tentar me acalmar e entender o que tinha acontecido. Foi aí que resolvi olhar o celular para ver que horas eram. Quando liguei o aparelho, levei o maior susto da minha vida.
tinha 66 ligações perdidas, todas do meu próprio número. Era impossível. Eu estava com o celular comigo o tempo todo. Como é que meu próprio número tinha me ligado 66 vezes? Olhei o histórico das chamadas e todas tinham sido feitas no exato momento que eu passei pelos 2 cruzeiros. Era como se alguém tivesse usado meu próprio telefone para me ligar, mas eu estava sozinho no caminhão e o celular estava no meu bolso. Não fazia sentido nenhum. Voltei para casa ainda muito confuso com tudo que tinha acontecido. Contei a história para minha esposa, mas ela achou que eu estava cansado demais e imaginando coisas. Disse que devia ter sido algum problema técnico com o celular e com o rádio do caminhão. Eu mesmo comecei a pensar que podia ter sido isso, até que começaram a acontecer as coisas em casa. Toda madrugada, exatamente às 3 horas da manhã, os faróis do meu caminhão acendem sozinhos. Não importa onde eu esteja, se o caminhão está na garagem, na rua ou até na oficina. Sempre às 3 da manhã, os faróis acendem e ficam ligados por exatos 3 minutos. Depois se apagam sozinhos. Já levei o caminhão em várias oficinas, troquei toda a parte elétrica, mas os mecânicos não conseguem encontrar o problema. Eles falam que não tem explicação técnica para isso acontecer. A fiação está perfeita, a bateria está boa, não tem curto-circuito nem nada que justifique os faróis ligarem sozinhos. E tem mais uma coisa estranha. Toda vez que os faróis acendem à noite, meu celular recebe uma ligação perdida do meu próprio número, exatamente às 3 da manhã. Sempre na mesma hora que os faróis ligam. Já troquei de telefone várias vezes, mas continua acontecendo. Nunca mais passei por aquela estrada dos 2 cruzeiros e sempre que alguém me pergunta sobre atalhos naquela região, eu falo para pegarem a estrada principal mesmo, porque tem coisas que a gente não consegue explicar e é melhor não mexer com elas. Até hoje, toda madrugada, às 3 horas, eu acordo com o barulho dos faróis acendendo lá fora e sei que meu telefone vai tocar com uma ligação de mim mesmo.